M3, Capítulo 3. O segredo de Kraton. A luz amarela nos envolveu os três. Olhei para cima. Ali estava o majestoso veículo cósmico, agora visível somente para nós. Maravilhoso, mágico. Girava plácida e lentamente. Estava um pouco inclinado, mais alto que as copas dos pinos. Brilhantes reflexos do sol cintilavam sobre a sua fuselagem de metal prateado. Compreendi que M tinha vindo com outra nave agora, porque esta tinha um coração ao lado de baixo. Este OVNI não é o mesmo que o anterior, disse. Não, Pedro. Por dentro se parece muito com o outro, mas tem mais recursos tecnológicos e é de um tamanho maior. Já irás ver. Com grande alegria me deixei içar, sem temor algum desta vez. Estava transformado em um campeão em matéria espacial. Não é por ostentar-me, senão presumir. Os mais famosos astronautas comparados comigo não têm visto nada, nada. O fato de flutuar no ar, sem ter nenhuma sensação de gravidade no corpo, me produziu muita alegria. À medida que ia subindo, via o mar muito azul e resplandecente, os bosques lá embaixo, o balneário, minha casinha. Estiquei os braços para sentir-me como uma ave livre. Aquilo era muito mais divertido que qualquer jogo de parque de diversões e mais seguro também. Quando cheguei ao interior da nave e se fechou uma plataforma que se deslizou embaixo dos meus pés, fui recuperando lentamente meu peso. Como anteriormente, senti-me emocionado por estar pisando o suave tapete fofo da sala de recepção. Logo ingressamos na sala de comandos. Observei que esta era bastante maior que a da nave anterior. Também o teto estava mais alto. Ali cabia perfeitamente um adulto de pé, na outra não. Olhei atrás das janelas e vi na praça o salão de jogos de videogame. Então me lembrei do AMI nas telas das máquinas. Que bela brincadeira foi essa, M? Disse, sabendo que ele já havia dado uma olhada em minha mente. Vinca perguntou de que se tratava. Expliquei-lhe o assunto todo, achando muito engraçado. Fiz isso para anunciar-te minha chegada e também para que alguns desses pobres meninos, os mais viciados, se desanimem e pensem em outra coisa, podendo desfrutar mais do seu tempo, ao menos por umas horas, em lugar de gastá-lo atrás de uma deprimente tela de vídeo. Pensei que estava falando igual a minha avó, e ele, como é natural, percebeu aquilo. Começou a rir e disse: ela tem razão. Quem põe suas iniciais em primeiro lugar, estampam ali, ante todos, que são os mais tontos da lista. Não só porque perdem mais dinheiro e tempo que os demais, também porque esses joguinhos tendem a deformar a mente. Ali, os meninos têm que matar e destruir de forma incessante, e isso vai deixando impressões que deformam sua visão da vida e repercutem em sua conduta. Fora os espantosos e antinaturais sons que seus tímpanos têm que suportar durante horas. Pobres meninos. Eu, como um bom viciado em videogames até certo ponto, tratei de explicar para ele, Vinca, acerca das emoções que se vivem ali. Tudo é questão de mundos, de ambientes, disse o pequeno extraterrestre. No mundo dos ladrões, o mais ladrão é considerado como o mais inteligente, mas em meu mundo é um tonto, igual àqueles que põem suas iniciais no topo dessas listas. E o que se vive ali não são emoções, Pedro, senão simples atividade do ego. Vinca aproximou-se e me abraçou com seus braços. Então senti que M tinha razão, que o assunto dos vídeos era uma estupidez e que não valia a pena sequer falar, comparado com o que a presença de Vinca estava me produzindo. Essas sim são emoções, disse M. E eu achei que ele estava certo. Ainda que também pensei que é muito fácil compreender isso quando o ser amado está presente,
como Vinca neste momento, mas quando se está só e longe do amor, o amor sempre está perto, disse M, ainda que não tenhamos ninguém ao nosso lado. Eu pensei que isso soava muito bonito e que de algum modo devia ser verdade, mas disse-lhe que para mim era meio impossível ser feliz longe de Vinca, e ela manifestou que lhe sucedia o mesmo. O que acontece é que quando estão sós, vocês fecham seus corações. A magia da vida, a maravilha que encerra cada instante, perdendo a chance de desfrutar a existência. É como disseram, não quero ser feliz até que ele ou ela estejam ao meu lado. Não lhes parece tonto escolher a tristeza em lugar de alegria? Vinca tinha outra visão do assunto. Não é coisa de escolher a tristeza. Ela chega só quando o ser amado não está. Vocês escolhem que a tristeza chega só quando o ser amado não está, disse rindo. Enquanto que outras pessoas escolhem estar contentes sempre, a dois ou a sós. Esses sim são sábios. Não dependem de nada nem de ninguém para serem felizes. Não têm adições de nenhum tipo. Adições? Claro, porque depender demasiado da presença de outro ser, seja alma gêmea, mãe, filho, tia, amigo, gato ou verme favorito, pode converter-se em uma adição. E as adições escravizam, tiram a liberdade da alma. E sem liberdade na alma, não pode haver verdadeira felicidade. O amor é uma adição? Perguntei muito confuso. Não, mas depender de outra pessoa para ser feliz? Sim, isso é. Porém, assim é o amor, M, disse Vinca. Nosso amiguinho não estava de acordo. Assim é o apego, a adição, a dependência. O verdadeiro amor é entregar, é ser feliz com a felicidade do ser amado, sem obrigá-lo a estar do nosso lado todo o tempo, sem nenhuma possessividade. Mas vocês são muito pequenos ainda para compreender certas coisas. E suspeito que muitos leitores também. Vinca era muito persistente e seu carinho por mim muito poderoso. Assim que ignorou as advertências do pequeno ser de branco referente a apego e disse: M, eu sei que sempre estamos unidos com Pedro, que podemos conectar-nos alma com alma apesar da tremenda distância que nos separa. Mas não é igual quando estamos juntos pessoalmente. Quando há um carinho tão grande como o nosso, se faz necessário voltar, acariciar-se, conversar. Por isso, lhe farei uma pergunta muito importante. Existe alguma forma de não separarmos mais? Meu coração incendiou-se de esperança por um segundo. Mas M nos olhou com olhos quase tristes e suspirou com resignação. Não pensem nisso, meninos. Ambos baixaram as vistas, desesperançados. Não os enganarei. É matematicamente impossível que vocês possam viver unidos. Totalmente impossível. Pelo menos até que sejam adultos. Por que, M? Porque vocês são crianças ainda. Por isso dependem de pessoas maiores. E para viverem unidos, um de vocês dois teriam de abandonar definitivamente seu mundo para ficar no planeta do outro, não? Claro. E para que eu possa efetuar esse translado, as autoridades galácticas me exigem a autorização da pessoa ou pessoas que sejam responsáveis pela criança que vai mudar de mundo. As autoridades de cima são tão burocráticas quanto as de baixo, protestei. Como é acima, é abaixo, diz o axioma. E é verdade, mas há algumas diferenças. Em seus mundos, só contam os documentos, enquanto que acima, conta mais o amor. As autoridades galácticas consideram responsáveis por uma criança que mais o ame, independentemente de sobrenomes, sangue ou papéis. Ah, isso é muito mais justo.
Em teu caso, Pedro, seria tua avó quem teria que autorizar-te. E meu primo Vitor? Ele não, porque não lhe tem o carinho necessário. Não é novidade, disse, porque não nos damos bem. E em meu caso, M? Perguntou Vinca. Seria tua tia Clorca, mas como ela casou com Goro e como ele sente muito carinho por ti, resulta que seu novo tio também teria que dar sua autorização. Creem que poderiam obter essas permissões? Ao escutá-lo, o ânimo desceu aos pés. Ter que convencer toda essa gente, mas logo recordei que bastava que só um de nós obtivesse autorização. Só uma permissão é necessária, M, disse, tratando de ser otimista. E se Vinca não puder conseguir a sua, poderia você ir viver em Kia? Angustiei-me, porque imediatamente compreendi que eu não poderia deixar sozinha minha avózinha, ainda que ela me desse autorização. Amava-lhe muito, e isso me causaria dor. Mas Vinca estava mais entusiasmada. Eu creio que minha tia não teria nenhum problema em deixar-me partir, porque desde que se casou, nem se lembra que eu existo. E meu novo tio? Bom, isso é mais difícil. Tio Goro é apegado com seu sentido de responsabilidade e apegou-se comigo. Disse que quer presentear-me com uma educação formal, moral e coisas assim. Vigia meus estudos e meus horários muitíssimo mais que a tia Clorca. Talvez, se não lhe explicasse toda a verdade, teriam que saber toda a verdade, Vinca. Trata-se de afetos, de amor. E o que dissemos que é o amor? O amor é Deus, respondemos alegres, recordando suas lições anteriores. Muito bem. Então se darão conta de que nos domínios de Deus não pode haver desonestidade, assim que essa autorização deve ser obtida de forma muito limpa. E já que vocês se amam, lhes adianto que menos ainda pode haver incorreções em um casal, porque só de cometer uma ação indevida, esse amor deixa de ser sagrado. Quando um amor é manchado com falsidades, enganos ou traições, Deus se retira e deixa de entregar a magia, a graça que brinda a felicidade. Nos observou com um olhar cúmplice. Suponho que já se deram conta de que o amor produz felicidade, não é? Olhamo-nos sorrindo e dissemos que isto é uma grande verdade. Porém, basta qualquer mentira, qualquer engano ou ocultamento, e uma relação que foi maravilhosa se transforma em algo vulgar, cheio de brigas e insatisfações. As reparações são difíceis e deixam marcas. Esse é o resultado de combinar a desonestidade com o amor, quer dizer, sujar Deus. Continuando. Lamentavelmente, nem sempre os humanos recordam que o amor é um dom divino, que é a mágica presença de Deus em suas vidas e que se deve respeitar e cuidar. Eu não havia visto isso com tanta claridade até aquele momento. Abre parênteses. Tão pouco se ensina na escola, fecha parênteses. Por isso agradeci silenciosamente a Deus por sua presença em nossas vidas e decidi não ser jamais desonesto com Vinca, para não sujar Deus e para não perder a felicidade que nosso carinho nos brindava. Creio que isso eu o intuía, M. Mas, voltando ao tema da autorização, não posso explicar-lhe a meu tio que vou a outro mundo com um ser de outro planeta. Ele está firmemente convencido de que só em Kia há vida inteligente. Semi-inteligente, melhor dizendo, igual à Terra. Onde há verdadeira inteligência não tem sofrimento, disse M sorrindo. Eu estava mais interessado em nossos problemas. Teremos que tentar convencer o tio de Vinca, não há outro caminho, disse com firmeza. É inútil, Pedro. Antes de vir, lhe fiz um estudo psicológico com a ajuda de um computador muito avançado, e o resultado afirma que é impossível que Goro vá conceder a autorização. Fechar-se-á como uma mula. Não me interessa saber o que é uma mula, mas temos que tentar ou morrer.
manifestou Vinca, abraçando-me entre lágrimas, as que fizeram aflorar as minhas. Ou morreremos juntos, disse com grande veemência e emoção. Que telenovela! Exclamou Amy entre risos. Mas em realidade estão dispostos a lutar dessa forma? Perguntou. Totalmente, respondemos. Bom, isso muda um pouco as coisas, porque quando duas pessoas que se amam se decidem a lutar, ali gera uma força muito poderosa. É a força do amor. Começamos a ver uma pequena luz em nossas almas. Os estudos científicos afirmam que é impossível que Goro vá ceder, mas agora que sei que estão decididos a ir para a batalha, à morte, como tão dramaticamente afirmam, então lutaremos a fundo. Os dados científicos podem menos que o que move as galáxias, e esse ser é alcançado pela nossa fé, e me parece que vocês a têm, porque o amor é a mais elevada forma de fé. Escutar aquelas palavras nos fez elevar de alegria e esperança. Seguramente a temos. Bom, magnífico. Isso nos brinda uma pequena possibilidade. Não será nada fácil, não se iludam demasiado, pensando que será simples ou rápido, mas lutaremos, disse, acomodando-se atrás dos controles, e a nave começou a mover-se. Então nos olhou com grande entusiasmo e exclamou: Vamos a convencer o tio de Vinca, amigos? Vamos! Começamos a rir de alegria e ilusão. Atrás dos vidros apareceu a neblina branca que indicava que estávamos saindo da dimensão espaço-tempo que é habitual para nós, e isso significava que íamos muito longe. Nave espacial rumo a Kia. Não há naves inimigas à vista, brincou Amy, falando como através do microfone. Eu também tenho visto esses filmes, completou. Vamos para a casa de Vinca, verdade? Deixaremos o difícil para depois. Primeiro vamos visitar Krato e logo veremos esse feio e difícil assunto. Viva! Exclamei contente, porque o velho Krato era muito divertido e eu havia chegado a sentir um grande afeto por ele. Vinca também estava feliz. Que bom voltar a ver Krato e seu animal chamado Trask. Referia-se a uma espécie de cão muito grande que tinha o velho, e que mais parecia um avestruz de pescoço muito longo e cara de gato, mas com lã no lugar de pelos. Então lembrei que Vinca, igual a todos em Kia, comia carne de uns simpáticos animaizinhos aquáticos, terrestres e voadores, chamados garábolos, e lhes fiz uma brincadeira. Porém, não irá me fazer comer carne de garábolo, como fazem umas e outras. Outras, disse, olhando-a de forma acusadora. Ela riu e logo me olhou da mesma maneira, enquanto dizia: outras que não são tão sádicas como para comer. Como se chama esses belos animaizinhos que vocês comem? Cordeiros. Mas não voltei a fazê-lo todo esse tempo. Já não comes carne, Pedrinho? Fabuloso! Exclamou Amy. Isto! Bom! Tanto como não comer nada de pedaços de animais mortos? Perguntou rindo o menino das estrelas. Vinca quis defender-se. Minha tia Clorca não sabe preparar comida vegetariana, e menos agora que se casou com um Terry que só come carne e que... Eu fiquei petrificado ao escutar aquilo. Quê? Teu tio é um Terry? Claro, Pedro. Isso quer dizer que teremos que convencer a um Terry? Exclamei, cheio de terror e surpresa. Temor porque, para mim, os gloriosos Terry eram mais bestas que os humanos. Como íamos convencê-lo? Era surpresa porque pensava que as duas espécies humanas de Kia, os Suamas, como Vinca, e por outro lado, os gigantescos e peludos Terry, eram espécies inimigas e incompatíveis, e agora me falavam de matrimônio entre elas e nada menos que familiares de Vinca. Eu pensava, em Kia existem muitos matrimônios entre Suamas e Terres, explicou Amy.
Eu pensavam que eram inimigos mortais. E somos, mas a nível de espécies humanas. Amy esclareceu aquilo. É como se fossem países rivais. Às vezes o amor pode mais que os rancores e se formam casais desses países. Correto. A nível pessoal, nos toleramos às vezes, chegando a surgir amizade, carinho e amor em alguns casos. Por isso há uns quantos matrimônios entre terres e suamas. Compreendi que era similar ao que sucedia em meu mundo, em alguns países, onde existem conflitos raciais, mas aqui somos todos da mesma espécie, lá não. E os filhos, como são? Se é que podem ter filhos, claro. Sim, podem, e às vezes nascem suamas, e às vezes terres. Minha surpresa aumentava. Então as senhoras terres que têm filhos suamas? Vinca me explicou as estranhas coisas de seu mundo como se fossem muito normais. Naturalmente, Pedrinho, eu mesma sou o produto de um desses matrimônios, porque minha mãe era suama, enquanto que meu pai era terre. Mas eles faleceram em uma guerra quando eu era bebê e tia Clorca adotou-me. Ela é suama e acaba de casar-se com um terre. Está loucamente enamorada e já nem se lembra de mim e nem sequer Minha confusão crescia e crescia. Amy tinha cara de estar divertindo-se muito com as minhas costas, porém permanecia quietinho observando-nos. Espera um pouco, Vinca, interrompi-lhe. O que é, Pedrinho? Escutei mal ou você disse que teu pai era terre? Claro, disse sim. Respondeu tão tranquila, olhando-me com aqueles belos olhos cor-violeta cheios de inocência. E reconhece abertamente? Isso quer dizer então que você é meio terre? Não, sou filha de pai terre, mas não sou terre, sou suama, graças a Deus. Ah não, isso é impossível. Lá na terra não se pode cruzar os gorilas com os humanos. Porque são espécies diferentes, Pedro, esclareceu Amy. E suamas com terres não são duas espécies distintas? Não, continuou ele. Em Kia existe uma só espécie humana, a formada por suamas e terres. Quê? Na viagem anterior não mencionaste isso, disse confundido. Está certo. Naquele momento eu não podia tocar nesse assunto porque ainda não começavam as transformações. E com o grande carinho que vocês têm, a senhorita Suama aqui presente me haveria explodido se dissesse que suamas e terres são a mesma espécie. Vinca riu. Creio que de verdade haveria feito. Que transformações? Perguntei. Que alguns terres estão transformando-se em suamas, disse Vinca. É sério? Amy digitou algo no teclado, e em uma tela pudemos observar a metamorfose de uma lagarta em uma borboleta. É algo semelhante a isso. Aos terri que estão transformando-se, desamolecem um pouco os ossos e diminuem de tamanho. Os enormes dentes caem e lhes saem outros menores muito rapidamente. Perdem os pelos verdes do corpo e os da cabeça se tornam rosado. As orelhas ficam pontiagudas e os olhos cor-violeta. E lhes produzem muitas outras mudanças externas e internas. É toda uma extraordinária metamorfose em só 2 ou 3 dias. Também deixam de ser terres no pensar e no sentir, o que é importante do assunto. E se convertem em suamas, os seres humanos, disse Vinca. O mesmo está sucedendo na Terra, mas lá não se nota tanto por fora, completou Amy sorrindo. Amy continuou explicando. Por isso, os terres se têm acalmado bastante nesses últimos tempos, a partir do dia em que um terre muito importante e poderoso se transformou em suama. Devido a isso e às evidências científicas, houve uma mudança nas leis e agora começam a aceitar alguns suamas em cargos importantes. Nos colégios e outros lugares já não tem tanta divisão como antes. E por outro lado também,
terminou a eterna guerra entre terres vacos e terres zumbos. Agora existe mais paz. Vinca interveio. Sim, mas também ficou pior a coisa, porque encheu de furiosos terroristas de muitos bandos e andam matando e pondo bombas por todas as partes. E como temos um maior nível tecnológico, as bombas são cada vez mais fáceis de construir. Não sei aonde vamos parar. Eu estava muito surpreendido pelo que escutava. Na Terra, está terminando um antagonismo muito longo e doloroso entre duas potências rivais, mas também há muito terrorismo. Mais paz por um lado, mais violência por outro. A que se deve isso? Perguntei. Já lhe expliquei que a Terra e Kia atravessam por processos evolutivos semelhantes. Aproximam-se a um estado bioenergético superior e começam a irradiar energias mais finas, que influem sobre as espécies que o habitam. Estas novas energias aceleram a evolução. E creio haver-lhes dito que a evolução significa... Recordam o que significa evolução? Evolução significa aproximar-se do amor. Respondemos alegres, recordando suas lições do primeiro encontro. Esse esclarecedor conceito também foi uma luz para a minha compreensão da vida. E tampouco me ensinaram isto na escola, claro. Correto. É por isso que estas novas energias favorecem a claridade de consciência e as expressões humanas mais elevadas, como a paz e a união. Isso não se nota muito ainda, disse, ao lembrar o terrorismo e outras coisas. Já se está notando, justamente porque os processos evolutivos se têm acelerado. Antes, as pessoas eram mais insensíveis. Agora, um pouco mais sensitiva e mais consciente. Isso faz com que todo aquele que seja desonesto, todo aquele que vá contra o amor se debilite, seja mais mal visto, menos tolerado, cada vez mais castigado, inclusive, já seja pelas leis humanas ou universais. É toda uma evolução, um aumento de consciência, de claridade e de amor. É uma mudança gradual, mais rápida e sustentada, para uma forma superior de civilização.